Muito bom dia, você que está acessando agora o Facebook ou então o YouTube. Muito bom dia aos meus queridos amigos de Cascavel e também fora de Cascavel. Gostaria de dizer, é um prazer enorme poder chegar até você com uma palavra viva e eficaz, que muda, que transforma, que nos dá esperança dia a dia. Então, obrigado pelo privilégio de adentrar a sua casa. Acabamos de ouvir um louvor lindo, maravilhoso, né? Jesus seja o centro. Ele é o centro. A sua religião já deve ter apresentado para você a pessoa de Jesus. Muitos conhecem Jesus de ouvir falar. A religião, ela faz isso. Ela ensina sobre Jesus. As suas ações, as suas obras, a sua capacidade de realizar uma obra no ser humano. E não há nada de errado nisso. O que nós gostaríamos de hoje é
passar para você, a você que está em busca da verdade, a você que está dentro de uma religião, mas a religião não consegue preencher um vazio dentro de você. E que você já ouviu falar de Jesus, assim como Nicodemos ouviu falar de Jesus. E ele vai até Jesus à noite para conversar com Jesus. Assim como Cornélio ouviu falar de Jesus até o momento em que ele tem um encontro com Pedro a respeito da pessoa de Jesus. E da mesma forma, Saulo. E talvez você não conheça, talvez alguns conheçam bastante, muito mais do que eu, mas Saulo foi alguém muito marcante no cristianismo. Ele tinha uma religião muito conceituada, uma religião que quem fazia parte eram pessoas de uma idoneidade moral ilibada, pessoas irrepreensíveis segundo a lei. Nicodemos era fariseu, Saulo era fariseu, ele excedia, falando de Saulo, alguns dos seus tamanho o zelo pela sinagoga, pela lei de Moisés, a tal ponto de que foi muito difícil para Saulo perceber que Jesus chegou. Ele continua, mesmo com a vinda do Senhor Jesus Cristo, mesmo com os discípulos já na companhia do Senhor Jesus Cristo, mesmo depois da morte do Senhor Jesus Cristo, e agora os discípulos não mais vivendo a vida deles, mas Cristo já era a experiência deles. Isso para Saulo era muito chocante, difícil de assimilar, porque ele está baseado na lei de Moisés e era muito difícil ele encarar. Como assim? A lei era uma questão da prática e agora existe uma nova seita. Os discípulos estão falando que não vivem mais. Houve uma ressurreição e eles ressuscitaram com Cristo e agora não são eles mais quem vive, mas é Cristo. E isso gerava uma angústia muito grande, tanto é que no capítulo 7 do livro de Atos, Estevão foi apedrejado. Porque Estevão, ele na sua fala, ele está dizendo: eu posso contemplar os céus abertos e eu vejo o Filho assentado à destra do Pai. E aqueles que estavam ali rangiam os dentes de tanta ira e acabaram apedrejando Estevão. E quem estava nesse apedrejamento era Saulo. Saulo matava. Saulo perseguia. Saulo não queria nada com essa seita, dita seita naquela ocasião. Então, no capítulo 9 de Atos, não vou ler tudo isso aqui, mas você pode ler na sua casa. Nós temos esse mesmo episódio em Atos, capítulo 9, de 1 a 18. Depois você vai encontrar em Atos, capítulo 9, e também você vai encontrar ele relatando a sua experiência em Atos, capítulo 26. O que acontece com esse Saulo? No capítulo 9, verso 1 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Eles não suportavam essa dita nova seita. Então, Saulo recebe essa carta, vai para Damasco. No caminho de Damasco existe uma experiência sobrenatural que é relatado nesses 3 textos que eu acabei de anunciar a você. O interessante é isto aqui, capítulo 9, versículo 6. E caindo em terra, é o encontro que ele tem, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso causou um baque na vida de Saulo, assim como deve causar um baque na sua vida hoje, que a religião fala muito sobre Jesus, mas não conhece Jesus. E são capazes até de perseguir, excluir, expulsar pessoas de uma denominação, quando estas pessoas de fato encontram-se com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e têm as suas vidas completamente transformadas. Então Jesus fala a Saulo dizendo o seguinte: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui não diz o que eu vou dizer agora, mas na cabeça de Saulo, de repente, alguns pensamentos surgiram, mas eu não estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo Pedro, eu persegui Estevão, eu estou perseguindo homens e mulheres que são discípulos do Senhor, eu não estou perseguindo Jesus. Mas Jesus coloca essa posição: você não está perseguindo estes, você está perseguindo a mim. Sabe por quê? Porque eu sou a vida deles. Estas pessoas foram crucificadas comigo naquela cruz e agora eles não vivem mais. Não é uma nova seita, não é uma nova religião, é sim uma nova realidade espiritual. Eles estavam mortos em delitos e pecados. Na cruz eu fiz algo sobrenatural, eu consumei a obra que Deus me enviou a fazer. E quando eu ressuscitei ao 3º dia pelo poder de Deus, estes homens e mulheres foram ressuscitados juntamente comigo e agora eles não vivem mais. Sou eu quem vivo na vida deles. Então, Saulo, você não está perseguindo estes homens e mulheres, você está perseguindo a mim. Por que eu digo isso? Queria passar para você o seguinte: no livro de Isaías, o profeta diz que o Messias iria vir e o nome dele é Emanuel. Isto significa Deus conosco. No mesmo livro de Isaías diz que esse menino, Jesus,
É um maravilhoso conselheiro, é um Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Nós encontramos depois em Mateus, o anjo dizendo a Maria: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Depois nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós encontramos também no livro de João: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, achará pastagens. Nesta mesma carta de João, ele diz a Marta e a Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 9, os versos 26 e 27, que ele é o sumo sacerdote e ele foi feito, e ele pode salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. E ele foi feito mais sublime do que os céus. Nós encontramos ainda em Apocalipse ele dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós encontramos ainda em Apocalipse ele dizendo: eu tenho a chave da morte e do inferno. Nós encontramos ainda o Senhor Deus falando dele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Depois nós encontramos na carta deste mesmo Saulo, que depois tem uma experiência com esse Senhor Jesus Cristo, Paulo dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tornando-se forma de servo, obediente até a morte e morte de cruz, porque Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós encontramos esse mesmo apóstolo Paulo dizendo mais tarde no livro de Gálatas, capítulo 2, os versos 19 e 20, porque eu pela lei morri para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Muito bem. Estamos colocando isso para você hoje, porque ouvir a respeito de Jesus é uma coisa, ter uma religião é algo benéfico. Te ensina vários usos e costumes, você passa a ir à igreja, você passa a dar os dízimos e oferta, você passa a pertencer eu vou usar essa expressão, um clube, mas uma instituição filantrópica, uma associação de pessoas. Mas querido, olha aqui para mim, quero falar para você. Conhecer Jesus é totalmente diferente de tudo isso. Ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo é algo totalmente diferente de religião. ter a vida de Cristo no seu interior não se compara
a essa miséria chamada religião. Quando o Senhor Jesus Cristo se manifesta a Saulo, ele fica cego. Ele é levado até Damasco. Ali Ananias, orientado pelo Senhor Deus, toca em Saulo. Seus olhos são abertos para que ele possa contemplar o quê? A beleza, a grandeza, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você hoje é que a coisa mais importante que acontece na vida de Saulo é conhecer o Senhor Jesus Cristo. A coisa mais importante que acontece na minha vida foi quando, depois de muitos anos dentro de uma denominação, muitos anos indo à igreja, muitos anos em contato com a Bíblia, muitos anos falando de Deus, falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, muitos anos orando, jejuando e buscando aquilo que eu nem mesmo sabia o que eu buscava, mas eu não tinha o que eu precisava ter, que é a vida do Senhor Jesus Cristo vivendo em mim. Até o momento em que o Senhor abre os meus olhos para ver. Ver o quê? Ver que lá na cruz do Calvário Jesus veio nos atrair. Lá na cruz do Calvário, ele veio fazer aquilo que Paulo descreve em Gálatas 2,19, porque eu pela lei morri para a lei dizia, a alma que pecar essa morrerá. A lei dizia que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada qual morrerá pelo seu pecado. A lei dizia, eu preciso morrer. Depois ele mesmo diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, é a minha morte com Cristo. Quando os meus olhos foram abertos para ver que eu estava crucificado com Cristo, e não é mais uma religião, mas é a vida de Cristo, do Filho de Deus, aquele que é o maravilhoso conselheiro, aquele que é o Deus forte, aquele que é o Pai da eternidade, aquele que é o mais sublime do que os céus, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é o desejado da minha alma, vive em mim. Você quer religião ou você quer a vida de Cristo? Você quer continuar 10 anos indo à igreja, dando dízimo, fazendo ofertas e não conhecendo o Cordeiro e não tendo intimidade com o Cordeiro? Hoje eu o abraço, hoje eu o beijo, hoje eu sou tocado por ele, hoje eu sinto o seu cheiro e por onde eu passo há o bom cheiro que é exalado pelos poros da vida do Cordeiro que vive em mim. A religião me ensinou bons princípios. Quando eu morri com o Senhor Jesus Cristo, Ele me deu da sua vida. E hoje para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, como bem falou o apóstolo Paulo. E uma coisa mais agradável ainda é que eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Espero que você tenha esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, para que você tenha essa vida de Cristo em você. Basta você colocar diante dele, eu quero esta vida, e ele vai atender ao seu pedido, ok? Um grande abraço, prazer estar com você, tchau!